Muito bom dia a todos, bem-vindos ao episódio 45 do canal BI 30 Minutos, promovido pela Associação Portuguesa de Business Intelligence. Para quem nos está a acompanhar no YouTube, no LinkedIn ou no Facebook, através deste canal, só dar um pequeno enquadramento, que este canal BI 30 Minutos tem sempre como objetivo promover e divulgar as opiniões e boas práticas, também partilhar, acima de tudo, exemplos de casos de uso e de sucesso. E fazemos isto sempre num formato de conversa informal, com convidados de vários setores e várias atividades. Bem-vindos, o meu nome é Ricardo Santos, sou vice-presidente da APBI, a Associação Portuguesa de Business Intelligence. Profissionalmente sou expert leader em Business Intelligence e Big Data na Natixis, uma empresa que é do grupo bancário francês BPCE. E cabe-me a mim hoje, e como em todas as sessões do 30 minutos, que nós tentamos fazer com uma periodicidade mensal, onde vamos sempre privilegiar esta partilha de experiências de projetos ou empresas que tentem potenciar ainda mais a divulgação sobre temas relevantes e atuais no contexto do Business Intelligence e do Big Data. Este episódio, especificamente, que tem o tema do Business Intelligence à GenAI, o que é que está a mudar na indústria? Portanto, é uma das questões onde nós vamos tentar abordar como é que esta mudança de paradigma dos sistemas de Business Intelligence, com a capacitação da inteligência artificial e aliando estas novas tecnologias de Generative AI, permitiram mudar a forma como a análise e o entendimento dos dados e transformando isso em capacitar as empresas e organizações para a evolução dos tempos atuais. Para colocar as questões ao nosso convidado, terei comigo na moderação a professora Paula Moraes, colega da APBI, um dos membros fundadores deste canal, está connosco desde o início e é também, faz parte dos órgãos sociais, é vice-presidente do Conselho Científico da APBI. A professora Paula Moraes é doutorada em Sistemas de Informação pela Universidade de Minho e é professora associada do Departamento de Ciência e Tecnologia e investigadora do Centro REMIT na Universidade Portucalense. Connosco, o nosso convidado ilustre de hoje é Pedro Torais Pereira. Ele desempenha funções de AI Technical Authority e Lead Data and AI Engineer na Capgemini Engineering e vai nos guiar por um dos tópicos mais em voga no momento e perceber como o surgimento da Generative AI mudou a forma como nós olhamos para os dados e também para os sistemas tradicionais de Business Intelligence. Bem-vindos aos dois. Desde já, agradecerem-vos por estarem aqui presentes e aceitarem o convite e se disponibilizarem para estarem hoje connosco a partilhar connosco as vossas experiências. Passo a palavra para a professora Paula Moraes e para o Pedro para conduzirem esta nossa sessão de hoje. Olá, boa tarde a todos. Olá, Ricardo. Olá, Pedro. É um gosto estar aqui outra vez, Certo? uma conversa aqui no canal BI 30 Minutos e em especial um tema que é mais do que atual, não é? Que é um tema que, apesar de não ser propriamente a minha área, a área da inteligência artificial, é um tema que é a área de toda a gente nesta altura, em diferentes motivos. E o Ricardo já disse que o Pedro, portanto, vai estar na Capgemini. Eu acho que a Capgemini dispensa apresentações, que é uma empresa que já há muito no mercado e fui espreitar e que se tem dedicado imenso a Generative AI. Lá tem um report que eu recomendo que vão ver sobre a IA generativa, mas antes de falarmos até integrarmos um bocadinho na empresa, eu pedi ao Pedro se o Pedro nos podia contar um bocadinho do seu histórico, aqui da sua, digamos, paixão e interesse para esta área dos dados. Vi que tem um perfil que trabalhou também na cybersecurity, depois que veio para a área dos dados. Pareceu-me que também, entretanto, tinha um background de engenharia civil, ou pelo menos algo assim. E se contava um bocadinho aí o seu percurso, como é que chegou aqui penso, e ali agasto o seu papel na Capgemini. Obrigado a todos, é um prazer estar aqui hoje. Portanto, eu tenho vindo a liderar as equipas de Data and AI da Capgemini, em particular na parte de Engineering, no departamento de Data and AI, nos últimos 7 a 8 anos.
Quando eu comecei não havia data science, havia sistemas de apoio à decisão, havia outros nomes, portanto muita coisa evoluiu desde essa altura e é verdade, o meu caminho não começou nesta área dos dados, começou sim nas engenharias. A minha formação de base está em engenharia no técnico, na parte de engenharia de estruturas, mas que ao longo do tempo começou a migrar lentamente mais para a parte informatizada da parte da engenharia. E com o tempo comecei a ganhar o gosto por bases de dados e outras temáticas que traziam um apelo novo face às novas tecnologias que estavam a emergir, e decidi fazer ao fim de uns anos de fazer engenharia de pontos, decidi fazer aqui uma mudança mais para a parte dos dados. Fiz aqui um segundo mestrado na Nova e depois acabei por aceitar o desafio de fazer uma mudança completa e vir para este mundo onde misturava estatística com a informática, com a parte de inteligência artificial. Foi todo um mundo novo que na altura foi muito bem recompensado, por assim dizer, de um ponto de vista de curiosidade e de crescimento técnico. Muito obrigada. De facto, é um perfil variado, mas os engenheiros também têm muito essa particularidade de serem muito versáteis. Nós estamos aqui hoje a falar no tema, como disse o Ricardo, que é extremamente importante, e nós aqui no canal do BI, obviamente, este tema é particularmente querido. Eu fazia um trocadilho, se calhar, no título, que em vez de ser do BI à Gen AI, eu perguntava-lhe um bocadinho ao contrário, o que é que a Gen AI generativa muda ou mudou, não é? Ou vai ter que mudar em muitas empresas no BI. Qual é, digamos, a principal, digamos, a sua experiência? Qual é a principal vantagem? E depois podemos explicar um bocadinho mais como é que é o processo. Portanto, a tecnologia é feita de ciclos e se formos acompanhar o que foram os últimos 6 a 7 anos de inteligência artificial, já passámos pelo ciclo do Deep Learning, já passámos pelo ciclo dos Transformers, agora começa o ciclo da AI generativa, e em todos eles a tecnologia é marcada por uma mistura de um hype generalizado, que de repente vai resolver tudo, com alguma desinformação. E, portanto, é um dos trabalhos que temos vindo a tentar fazer, é trazer terra a terra que problemas é que vêm realmente as novas tecnologias resolver. E aqui no caso do Generative AI, tentar perceber, um dos primeiros desafios que tivemos há cerca de 2 anos atrás foi tentar perceber exatamente onde é que a peça encaixava no puzzle que existia. Portanto, o caminho que o Generative AI tem para fazer é um caminho de integração, não é um caminho tanto de substituição, mas sim de preencher lacunas que até agora não estavam bem endereçadas, ou que a tecnologia tentava responder com algum déficit, e, portanto, tem sido mais nesse sentido que temos vindo a trazer e a integrar. Portanto, isto significa que nas plataformas de BI atuais que já existem, elas vão continuar a existir, pelo menos não vemos num futuro próximo que haja uma disrupção a esse nível, mas há sim um efeito de integração e trazer algo mais de informação para a maneira como o reporting é feito. Portanto, em vez de ter aqui a tomada de decisão feita somente pelo ator do outro lado, o agente que é expert na sua própria área de negócio e com a tomada de decisão dos KPIs, podemos ter aqui uma alavancagem de informação e trazer alguns insights mais profundos e mais técnicos noutras áreas e complementar e acelerar processos de decisão, acelerar todo este processo que muitas vezes é extremamente complexo e implica alguém que seja de uma área fora do Data and AI, não é? Portanto, alguém em finanças, alguém na parte de telecom, ter que perceber de dados para conseguir tirar os mesmos insights. E, portanto, é esta aqui a peça que temos vindo a explorar, ou que pelo menos aqui nos últimos tempos temos vindo a conseguir integrar com maior facilidade no mercado atual. E pode-nos dar algum exemplo e conseguir explicar para as pessoas perceberem um bocadinho melhor? Ao fim e ao cabo, estava a falar aí agentes, acabámos de ter um agente aí também agora misturado no meio do processo. Se nos explica, portanto, de facto, as plataformas vão existir e agora e esse papel que vai haver aí, digamos, antes de nós usarmos as plataformas, algum exemplo que nos possa ajudar as pessoas que estão a ouvir a perceber e que e explicar um bocadinho ao fim e ao cabo, e também quais foram as dificuldades, digamos, falou aí que encontraram algumas dificuldades ou algumas limitações no que era, digamos, o processo. Se podia falar um bocadinho também sobre isso, seria interessante. Sim, com certeza. Portanto, vou dar um exemplo baseado num projeto real que tivemos envolvidos. Portanto, antigamente todo o processo de monitorização por exemplo, de uma rede de telecomunicações é feito através de diversos sistemas, mais inteligentes ou menos inteligentes, mas que no final vão dar um tipo de output. Há uma anomalia nesta parte da rede, não há uma anomalia, e depois esta informação tem que ser interpretada por lado do engenheiro de rede, que toma uma decisão sobre o acredita ou não acredita,
Mas tem que ter a informação do seu lado para confiar na resposta, senão nunca vai explorar o potencial completo do que o AI lhe está a dar. Portanto, estamos aqui a falar de um problema da explicabilidade do output dos dados, não é? É importante quem está do outro lado perceber qual é que foi a decisão tomada por parte dos sistemas automáticos de decisão para que ele confie e também ele possa tomar a decisão crítica certa sobre o que vai fazer, o que vai atuar sobre o sistema. E, portanto, nós tivemos um cenário onde sempre que era feita uma alteração de configuração de equipamentos na rede, num cenário de telecom, era preciso ser feito um report sobre impactos, não impactos. Explorámos uma solução de anomaly detection no passado, que simplesmente detectava, está aqui um problema, não está aqui um problema com modelos de machine learning. No entanto, esta informação não é suficiente para os engenheiros de rede. Simplesmente ter um report com todo o grafismo, com todos os KPIs não é suficiente. É preciso aqui uma introdução de uma explicabilidade do que é que está a acontecer, porque é que aquilo foi considerado um problema, onde é que está o problema, que outros problemas estão a ocorrer ao mesmo tempo, e ter do lado do engenheiro a confiança de perceber, ok, isto foi um problema porque se desviou nas últimas 24 horas, o padrão da sazonalidade mudou, não comparado com os outros KPIs semelhantes, temos aqui um desvio e, portanto, isto traz a confiança e a peça que faltava para que realmente do lado de quem tem de tomar a decisão possa ter mais confiança na tomada de decisões alavancadas pelo AI. Eu acho que esse processo já existia, mas faltava esta peça aqui de explorar o porquê, confiar no porquê. E em cenários, por exemplo, no mercado da saúde, é essencial que quem esteja do outro lado tome uma decisão consciente e consiga confiar nos dados que estão a receber, ou de outra forma acabam por cair na ineficiência. Se eu puder só fazer uma perguntinha em complemento a isso, Pedro. O que eu percebi, portanto, a Generative AI vem aqui gerar conteúdo que transcreve a narrativa sobre os processos analíticos, ou as decisões, ou as anomalias que foram detectadas pelo sistema de decisão. Ou seja, acrescenta aqui a narrativa, a explicação das várias variáveis e do porquê, daqueles padrões e das anomalias detectadas, não é? Ou seja, onde é que nós vemos um ganho enorme? É quase como se trouxéssemos um agente, alguém que é especialista numa determinada área, e introduzi-los no processo de interpretação dos dados que estão lá a chegar, para que a informação que seja produzida e gerada seja contextualizada e venha enquadrada nesse tipo de conhecimento. E, portanto, quem está do outro lado, um engenheiro de rede, não tem que perceber de dados, não tem que perceber da AI, eles têm que perceber em que estado é que está a saúde dos serviços que estão a ser servidos, o estado da customer experience, isso são os dados com que eles têm que tomar decisões. E, portanto, todo este processo de terem que aprender dados é um problema especialmente nas camadas jovens que entram e têm que fazer uma alavancagem de conhecimento extremamente elevada. São processos que criam aqui alguns bottlenecks na capacitação das empresas em tirar mais partido das novas tecnologias. E, portanto, é quase como termos aqui ao nosso lado alguém que percebe muito de um determinado assunto, nunca vai substituir completamente o humano, mas se calhar temos aqui uns bons 60% a 70% de alavancagem de conhecimento a ser introduzidos no processo de decisão. Relativamente, o Pedro falou aí várias vezes uma palavra que eu acho que é chave, que é confiança. E como é que, digamos, há algumas limitações ou como é que ao implementar, portanto, digamos, essa peça aí no processo, como é que as pessoas, portanto, digamos, os utilizadores e as pessoas que me dizem que têm que saber mais de negócio, se há algumas limitações relativamente a essa questão da confiança, por outro lado, como é que é construída a parte, digamos, entrando um bocadinho mais na tecnologia e nos modelos que criam, na informação que têm que ter os modelos, etc., como é que conseguem transmitir essa confiança? Ok, há aqui um trabalho muito próximo de quem vai ser o end user, não é? O utilizador final. Nós não fazemos por defeito uma solução e depois está aqui chave fechada, pronto. Geralmente este processo costuma funcionar mal. Então temos um processo muito acompanhado, juntamente de quem vai ser o utilizador final, para que as perguntas que ele faça também sejam validadas por eles próprios, que no final do dia são eles as pessoas que vão validar e vão utilizar no dia a dia. Portanto, numa primeira instância, tentamos sempre resolver pelo caminho mais simples e, portanto, ter simplesmente um grande modelo, uma LLM, a responder a tudo, e assim que começamos a ter os primeiros resultados e não temos, se calhar, o nível de detalhe que queremos técnico sobre os assuntos, começamos a complicar.
Por exemplo, os Large Language Models atuais não são bons na parte analítica de números, por exemplo. Não são bons. Vemos um KPI que está abaixo de um determinado valor e ele, metade das vezes, ou se calhar 70% das vezes, diz bem, mas aqueles 30% num serviço em que tem impactos críticos, esses erros, não é tolerável. Portanto, os sistemas antigos de sistemas de decisão do próprio negócio, o machine learning tradicional, deep learning, continuam a ter um papel crítico na identificação desses problemas e onde eles já eram bons vão continuar a ser bons e dar todos os ingredientes a um modelo de Generative AI para que ele depois cozinhe essa informação, tenha toda a informação já mais processada possível na altura de transformação, para que tenhamos um controle mais fino do output que sai. Pronto. Falando um bocadinho, que já começou aqui a falar, nestas soluções, e portanto, se podia, nós temos a mesma camada, seja o Power BI, e estamos aqui a falar de Power BI, porque muita gente conhece Power BI, não é? Temos depois na mesma camada em cima do Power BI, para fazer, se calhar, reportes mais bonitos, etc. Antes, portanto, o que é que obriga, a nível de conhecimentos de tecnologia e tecnologia que utilizam, são um bocadinho duas questões. É a tecnologia, já falou aqui nos modelos, etc., que têm que ser usados. O que é que a tecnologia obriga e que tipo de competências têm que ter as pessoas que vão, digamos, trabalhar nessa nicho que agora vai melhorar os processos de BI? Um, os modelos de Generative AI vieram trazer uma coisa boa e uma coisa má. Vieram trazer mais capacidade, mas mais dificuldade em controlar o que está por trás. E, portanto, se antigamente nos modelos tradicionais de Machine Learning nós conseguimos perceber perfeitamente o que estava por trás, os modelos atuais começam a haver muitos modelos proprietários, muitos modelos por trás das clouds, por trás de outros tipos de serviços pagos, e os modelos não ficam disponibilizados ao público, não são open source, e, portanto, cria-se aqui uma caixa negra em que fazemos chamadas de APIs a modelos, acreditamos que lá por trás esteja feito a transformação, a arquitetura adequada ao que nós queremos. Mexemos aqui num conjunto de parâmetros muito limitado para fazer ali mexer nas temperaturas, nos top Ks, top Ps, etc. Conseguimos fazer uns fine-tunes, ou seja, conseguimos fazer ali uma pequena alteração de alguns parâmetros com base em alguns exemplos, mas, por exemplo, o cenário de dizer eu não estou contente com o meu modelo, vou fazer um retreino de raiz, deixou de acontecer. E, portanto, não falta, para quem já ia ao fundo nos temas, há alguma dificuldade em conseguir ir tão fundo nestes modelos novos. Portanto, é mau nesse aspecto. É bom no aspecto que esta nova potência, esta nova complexidade que veio trazer, acaba por também estar um bocadinho mais descentralizada, não é? E que todas as pessoas começam a conseguir aceder e utilizar. Toda a gente usa, quase toda a gente usa o ChatGPT. É uma utilização, está-se a banalizar mais esta utilização do AI e é uma coisa extremamente positiva porque permite que esta alavancagem de conhecimento chega a toda a gente e toda a gente utiliza. Agora, a partir do momento em que nós queremos introduzir isto num projeto, se calhar esta camada inicial não é suficiente, temos que ir um bocadinho mais fundo, começamos a ter que perceber como é que funciona os treinos e os preditos do modelo, temos que perceber como é que funcionam os modelos generativos, com os conceitos de tokens, portanto há um conhecimento bastante profundo que tem de ser adquirido para se conseguir. Mensagem final. Se quisermos trabalhar aqui um nível superficial, é extremamente fácil, muito mais fácil do que adicionar antigamente, muito mais fácil. No entanto, a partir do momento em que queremos especializar mais e começar a ir a algo mais profundo, a complexidade aumenta exponencialmente. Portanto, funciona nas duas direções. Portanto, há aqui, digamos, um novo tipo de competências também técnicas que têm que ser aprofundadas por alguns dos profissionais que trabalham na sua equipa. Como é que, portanto, com esta mudança, obviamente aqui, e a Capgemini, portanto, basicamente presta os serviços aos seus clientes, não é? Temos muitas empresas que se calhar ainda estão longe de poderem utilizar e fazerem elas os seus desenvolvimentos, etc., não é? E que ainda usam se calhar só Power BI, etc. Como é que acha que as empresas podem acelerar esta transformação para, digamos, um BI com a IA generativa? Nós, apesar de sermos uma empresa grande, começamos todos os projetos de forma muito pequena e, portanto, começamos com um projeto bastante, não rudimentar, mas muito, muito básico,
para ver se tem atração, se tem o chamado proof of value, ver se tem o valor que procuramos, ou seja, não vale a pena investir se o projeto à cabeça não tiver valor. E, portanto, temos que fazer esta prova de valor logo à cabeça. Esta prova de valor à cabeça é feita com bastantes poucos recursos, portanto, não precisamos de entrar muito a fundo nos temas. Nesta parte inicial, com poucos recursos, conseguimos logo ter uns 50% a 60% do valor. Do potencial que se pode extrair e, portanto, se não atingirmos esse potencial, não vale a pena continuarmos a investir. Portanto, a integração destas tecnologias está hoje em dia a ir para um caminho de cada vez são mais acessíveis, ok? Há um ano atrás eu não diria o mesmo, portanto, depois começaram a aparecer os modelos das LLMs, estavam por trás de OpenAI, estavam por trás de GCPs, portanto, havia um serviço que era preciso ser pago. O caminho que tem vindo a ser feito é de um caminho de redução do volume dos modelos, que permite, se calhar agora já temos aqui alguns modelos mais acessíveis, mas está aí numa direção que começamos a conseguir correr localmente os modelos, finalmente. Isto significa que deixamos de estar tão dependentes de outros serviços externos e, portanto, de um ponto de vista de custos, é também mais apetecível, por assim dizer. Mas, por outro lado, os próprios custos destes serviços, as chamadas da API, a GCP, a Azure, etc., também têm vindo a reduzir substancialmente. E, portanto, os preços praticados hoje em dia, se forem feitos por chamadas da API e não pelo serviço diretamente, começam a ter aqui contornos bastante interessantes para que isso não se torne um custo adicional nos projetos quase proibitivo e dizer temos aqui ganhos, mas isto custa tanto que não vale a pena. Falou aí também num ponto importante, que é, há um ano não era assim, mas agora vai, não sei, a tecnologia já evoluiu muito rapidamente, mas agora ultimamente tem de facto sido incrível com esta história da utilização da AI generativa. Como é que é, digamos, gerir os recursos, as pessoas que têm que estar assim a par da tecnologia tão rapidamente, como é que gera os seus recursos? Bem, isto é um ponto extremamente pertinente. Nós, ao longo dos anos, para conseguirmos trazer também as melhores soluções e as soluções mais que se adequam mais aos problemas que nos põem, implica também nós conhecermos as soluções e parte desse processo implica nós estarmos atualizados sobre os temas. E, portanto, é extremamente essencial nós termos uma governança de práticas dentro da unidade bem oleada e bem definida. Já temos vindo a alterar ao longo dos anos, aliás, cerca de a cada 2 anos mais ou menos nós alteramos aqui um bocado o formato, porque há sempre lessons learned do passado, de pontos de melhoria, portanto não há soluções perfeitas. Mas o objetivo é trazer sempre a parte não só teórica de acompanhamento de notícias, mas também a experimentação. Okay? A experimentação prática dá-nos um conhecimento extremamente profundo e uma vontade enorme para falar dos dados e da tecnologia face às soluções que nos chegam, que nos permitam depois trazer essa flexibilidade para resolver problemas fora da caixa, por assim dizer. Um bocadinho nesse contexto, quando apareceu, e agora enquadrar também aqui na Generative AI, há cerca de um ano atrás, nós criámos um conjunto de iniciativas para acelerar estes processos de Generative AI. Portanto, nós fomos buscar alguns dos nossos melhores engenheiros, estamos a falar de pessoas que trabalharam diretamente para a Google em temas de Generative AI, e que o objetivo era fazer mesmo essa prova de valor, e portanto era uma mistura de prova de valor face aos desafios e mostrar que isto vale a pena, mas ao mesmo tempo era uma aquisição de conhecimento onde eles tinham a oportunidade de hands-on, de estar a explorar o que estava acabado de sair, explorar, experimentar e rodar bases de dados vetoriais diferentes, experimentar processos de RAGs diferentes e, portanto, esta zona, que não é um projeto, mas é uma prova de valor, acaba por criar aqui uma camada de aprendizagem, mas também de mostras de valor que acaba por beneficiar os dois lados. Outra questão, acho, para si, digamos, e pela experiência, não é? Digamos que a introdução da AI generativa num processo de BI que é, digamos, quase obrigatória para tirar partido dos... Isto é um comboio de alta velocidade e a verdade é um bocado, quer gostemos, quer não, quem não adotar vai acabar por ficar, de certa forma, menos competitivo face ao mercado porque os outros vão adotar. E portanto, eu acho que a chave é estarmos sempre atualizados, não ficarmos estagnados e ficar sempre a par do que está a sair. Não podemos ter um olho também, se calhar, demasiado de perto do que está a sair das tecnologias, portanto, acompanhar quase semanalmente é quase sufocante, as pessoas não têm tempo só para absorver as informações, como também estar a experimentar,
mas é importante ter aqui um acompanhamento, uma janela se calhar de um mês, 2 meses para trás, o que está a acontecer, o que está a vingar. Nem tudo vale a pena estarmos a apostar. Há coisas que aparecem e passado pouco tempo ninguém pega, não ganham tração, há falhas, estão sempre a aparecer produtos novos e, portanto, temos que ser muito proativos no acompanhamento das novas tecnologias, mas ao mesmo tempo também temos que ser inteligentes como é que gerimos o nosso tempo de aprendizagem, porque o tempo é limitado e temos que escolher muito bem onde é que vamos apostar. E se apostamos no micro, vamos perder o macro, se apostarmos só para o macro, vamos perder o micro e temos que arranjar aqui um ponto de equilíbrio. Quais são os seus principais desafios, tendo em conta um bocadinho isto que dizia sobre como é que alguns já esteve a dizer, mas quais são, digamos, neste contexto, quais são, digamos, as suas principais, se calhar, dificuldades ou desafios e também, se calhar, um bocadinho associado a isso, teve algum projeto que tenha sido particularmente difícil por algum motivo que possa referir? Assim, as maiores dificuldades acontecem muitas vezes fora de projeto, ou seja, esta gestão do conhecimento acaba por tocar aqui num dos maiores problemas que é este acompanhamento. Ainda esta semana, ou semana passada, tivemos a fazer uma redistribuição dos nossos responsáveis dos vários temas que temos dentro da unidade. Portanto, dividimos os temas técnicos por vários blocos e metemos um responsável por cada um, e a ideia é termos várias pessoas dedicadas a temas específicos para conseguirmos ter algum foco e as pessoas não desfocarem e termos aqui um update regular de várias frentes ao mesmo tempo. Portanto, este aqui é o primeiro tema. O segundo tema é ainda associado a isto aqui, é ter uma opinião crítica. Ter uma opinião crítica, sobretudo, vale mais do que qualquer tecnologia. Há que ter uma opinião sobre o problema que nos estão a pôr. Portanto, muitas vezes vem ter connosco um problema que já não foi resolvido à partida das empresas e, portanto, vem ter connosco o problema por defeito já vem sempre muito complicado, porque senão eles teriam resolvido internamente. E, portanto, temos que estar sempre abertos e ser muito críticos do que é que estamos a falar, da informação que estamos a receber, para também, quando entregarmos o valor seja o mais clinicamente eficiente possível ao nível dos resultados. Portanto, não queremos dispersar, queremos dar exatamente o que é preciso e, por exemplo, uma coisa engraçada que nós fazemos temos um projeto, a primeira coisa que eu faço não é começar a dar a minha opinião. A primeira coisa que eu faço é procurar quem é que são especialistas dentro da empresa sobre a área, vou-me sentar com eles, vou ouvir o que eles têm a dizer sobre o tema, vou aprender com eles já fazem o serviço, muitas vezes eles têm um conhecimento extremamente profundo dos temas e, portanto, a primeira coisa é vou aprender com eles antes de começar a ter uma opinião crítica. A nível de projeto, o que é que pode complicar relativamente aqui a BI? Há ainda Generative AI traz aqui também, qualquer tecnologia que seja emergente, traz aqui sempre a área do desconhecimento. E isto faz com que as primeiras pessoas que comecem a utilizar não estão a inventar a roda, mas estão lá quase. E, portanto, não há experiências que sejam partilhadas, não há muito conhecimento que consigam dizer estejam atentos a este ponto, que isto vai correr mal, isto vai correr mal, e, portanto, há aqui muita experimentação que é feita. Posso dizer um muito recente que tivemos, portanto, nós tivemos a fazer um investimento muito grande num laboratório em França, que temos na Capgemini, com muitas placas gráficas, e o objetivo é correr localmente os modelos generativos. É um pedido que nós temos muito frequentemente. Há muitas empresas que não querem os seus dados partilhados, não querem os dados irem para a cloud, querem que os dados fiquem numa instância que seja completamente controlada por eles e, portanto, tornou-se essencial ter este tipo de soluções. Isto traz aqui um problema agravado, que é passamos a ser nós a controlar a infraestrutura, a gerir a infraestrutura, e não há muito conhecimento partilhado sobre como gerir este tipo de infraestrutura, o que é que ele exige, o que é que faz por trás, e, portanto, aqui, novamente, há muita experimentação, há muito tentativa e erro em alguns processos, há aqui muito benchmarking para perceber até que ponto é que conseguimos puxar pelo modelo até para as gráficas que temos, e os desafios têm vindo muito neste aspecto. A integração com as plataformas de BI acaba por não ser tanto um desafio, mas sim uma lufada de ar fresco, porque sentimos que conseguimos revitalizar a informação que chega do lado do consumidor e enriquecê-la de uma maneira que antes não estava a acontecer. Portanto, conseguimos de uma maneira inteligente não mexer no que já estava a ser utilizado ao nível de plataformas de reporting e enriquecer na parte do back-end sem ter que alterar, ou seja, sem ter que fazer grandes integrações. Não digo que não haja soluções que o façam, mas no geral conseguimos introduzir esta peça no meio de uma forma bastante elegante, sem que se destrua o processo todo e se tire partido de tudo o que já existia.
Tem algum Eu, projeto? se Diga, quiser, Ricardo. desculpa, já agora aproveitar esta parte que o Pedro mencionou de acrescentar esta peça aos sistemas não é, de apoio à decisão. Fala-se muito agora na inserção da MCP Servers aqui no meio desta tecnologia, para permitir que os próprios sistemas comecem a criar estas funcionalidades de AI e de Gen AI dentro das suas próprias, seu próprio contexto. O Pedro também falou de muitos clientes que têm alguma reticência em partilhar os dados para plataformas que já têm tudo isto montado e que se calhar aceleram a parte de prototipagem e de investigação e desenvolvimento, mas que depois, em termos de haver aqui o risco da segurança dos dados e dos contextos serem partilhados, é algo que aparece com frequência, vocês acrescentarem estas peças naquilo que são os sistemas. É uma das práticas que vocês costumam usar? Sim, sim, é muito, e o MCP é um bom exemplo daquilo que eu tinha falado há bocado, não olhar só para o micro, mas para o macro. Portanto, soluções como viradas para os agentes já não são novas, já existem há bastante tempo. Há cerca de 6 meses, há um ano atrás, começou a aparecer o Crew AI, e na altura foi uma daquelas tecnologias que apareceu que nós, pronto, fomos acompanhando, não quisemos de precipitar-nos logo. E achámos, será que vinga, será que não vinga? E fomos em processo de monitorização. E sentimos que, com o passar do tempo, o tema do Generative AI começou a evoluir para mais uma arquitetura agêntica. Portanto, está a transformar-se lentamente. Então, estamos a agarrar em sistemas mais pesados e começar a transformá-los em sistemas mais pequeninos, cada um com a sua função pequena, e o MCP enquadra-se aqui, portanto, ter aqui um agente que vai extrair de diferentes fontes de informação, e, portanto, há aqui agora uma tendência para modularizar as várias peças de uma arquitetura que funcione desta maneira. Vai ser este o caminho que vai ser percorrido nos próximos tempos. Daqui a um ano não sei, a integração vai, mas é sem dúvida o caminho que está a seguir, mas para dizer que nós, quando apareceu esse tipo de arquiteturas, não debruçámos logo por elas, mas chegámos em modo a acompanhar para perceber se isto iria vingar ou não, e acabámos por perceber, ok, o mercado está mesmo a ir nesta direção, e então começámos a investir e a desenhar as arquiteturas. E por sinal, as arquiteturas a nível do grupo de referência são feitas cá em Portugal, de Generative AI. Muito bom. Já agora, uma questão que se tem discutido bastante e agora vendo o lado bom e o lado mau da tecnologia, não é? A grande transformação no mercado de trabalho que está a ser feita, e eu com a minha vertente aqui de ensino, e preocupação como é que havemos de formar os estudantes agora na área. Eu sou professora, ensino a programar, portanto, até que ponto como é que eu vou, o que é que eu vou ensinar, como é que eu vou ensinar. Mas no tempo estava a ver até que, por exemplo, que os data scientists poderia ser uma das profissões em risco. O que é que acha que impacto que isto vai ter, quer por um lado, o que é que deve ser ensinado, quer nas profissões? Já disse aí que é muito importante o espírito crítico e, portanto, já vimos que isto também vai ser importante. Eu acho que é assim. Como eu disse no início, quando entrei nesta área não havia data science, é chamada processos de apoio à decisão. Depois começou a aparecer a terminologia data science, depois machine learning engineer. Portanto, isto tem vindo a evoluir, e a tecnologia vai estar sempre a evoluir. Portanto, hoje em dia é este o foco, daqui a um ano ou dois será outro, e de um ponto de vista de ensino é difícil estarmos sempre a mudar os conteúdos, não é? É complicado, não é? Há determinadas cadeiras que, face à sua dicotomia de mais virada à tecnologia, implica também que estejam sempre em constante transformação, e criar aqui um desafio. O que é que nós procuramos quando vemos as pessoas sair da universidade? As pessoas que nós vemos mais bem-sucedidas são aquelas que têm, número 1, sentido crítico, novamente, as pessoas conseguirem pensar, vão dispor todos os dias problemas que os outros não resolveram, se não já tinham sido resolvidos. Isto é o ponto número 1. Ponto número 2, de proatividade. As pessoas mais bem-sucedidas que nós tivemos e que se enquadraram no mundo profissional mais rapidamente foram todas elas pessoas extremamente proativas, que não só são boas já no contexto universitário, mas ainda fazem o extra mile e têm um conjunto, um leque de conhecimentos extra a tudo o que é ensinado. Normalmente têm todos eles um repositório de Git extremamente bem curado com projetos exteriores, estão munidos de conhecimento que não é dado às vezes na universidade. Por exemplo, às vezes fazem um mestrado orientado, por exemplo, à engenharia de computação. Nunca tiveram cadeira nenhuma de Big Data. No entanto, têm conhecimentos de Spark, PySpark, Hadoop, porque foram curiosos, foram acompanhando os temas. E essas pessoas que têm essa curiosidade
são as pessoas que, não é que o conhecimento que elas tragam na altura vá ser logo capitalizado, mas é aquelas pessoas que perante um problema não só têm o sentido crítico, mas também vão atrás da solução e vão explorar o que há e não têm medo de explorar e estão abertos a dizer a solução de ontem não é melhor para a de hoje e, portanto, vamos experimentar uma coisa nova. É isto que nós vemos, essencialmente, nos engenheiros, como é sucesso a acontecer. Portanto, é esta capacidade crítica e aquela sede de estar sempre a aprender e não ficar parado. Obrigada. Isso é até um bocado que eu digo também sempre aos meus alunos e como disse, houve sempre tecnologia a mudar e também aqui neste caso a AI também é uma ferramenta, não é? Não vai É. resolver os problemas não é? Vem Não, potenciar os sistemas não, de exatamente. BI, mas não vem resolver a situação, não é? Era que... Pedro, muito obrigada. Não sei, Ricardo, mais alguma questão? Só deixar aqui um espaço para o Pedro, se ele quiser partilhar connosco o que é que ele vê de futuro aqui nesta mudança Sim. drástica da indústria, não é? E a Nvidia anunciou há algumas semanas que nós já estamos no caminho. O Generative AI já é o momento, nós já estamos a passar para outro que é o Agentic AI, que já falámos um bocadinho também, e vamos chegar até ao Physical AI. Portanto, é essa a previsão da Nvidia, que é um dos maiores players nesta área. A Portanto, eu, Nvidia também faz o papel deles de fazer o claro, push do claro mercado, que não é? sim, claro que sim, claro que sim. Não, mas há sempre onde há fumo há fogo, ok? E portanto, as coisas não estão a andar tão rápidas como às vezes pintam, mas estão a andar. Se calhar mais rápidas do que antes, isso não há dúvida. Se calhar muitas vezes é algo fantasiado, de repente vamos todos deixar de fazer as coisas, não, mas que muita coisa vai ser automatizada, vai. E tal como nós, como ser humano, a nossa maior capacidade é a nossa capacidade de adaptação, aqui volta-se a pôr este tema em cima, é a nossa capacidade de adaptação. Agora temos que o fazer, se calhar, de uma maneira mais rápida. Se calhar não conseguimos ir tão a fundo em alguns temas, ok? O tempo é limitado e, portanto, ou somos muito bons em algo, ou somos bons na generalidade, ou somos menos bons, mas temos um conhecimento vasto de muita coisa. E, portanto, há aqui um reaprender de skills, tal como os computadores quando foram introduzidos, por exemplo, na banca, teve que toda a gente largar o papel e a caneta e toda a gente começar a utilizar os computadores. Agora é o AI e o Generative AI que vem trazer. Não fazem tudo, não vão resolver tudo, mas muita coisa vai ser otimizada, muita coisa vai ser melhorada e nós temos que ter a capacidade de utilizar isso a nosso proveito para também sermos nós mais eficientes. E, portanto, vem também no sentido do que foi falado anteriormente, quem não entrar neste barco de adaptação não é que fique para trás, mas o mercado vai começar a adotar. E é um bocado mais por isso. Porque os outros há de haver alguém que pega e vai começar a utilizar aquilo para ser mais eficiente, para trabalhar mais rápido, para conseguir chegar aos resultados mais rápido. E, portanto, é uma nova realidade. É uma realidade mais de transformação do que de destruição. Pelo menos eu vejo assim, é um caminho de novas oportunidades, novos desafios, e é assim que temos que encarar, tal como é por ciclos de tecnologia. Cada ciclo tem os seus desafios e temos, às vezes, o que demora é a pessoa tentar perceber, ok, onde é que eu me encaixo neste desafio novo? Onde é que está aqui? Onde é que eu tenho que crescer? Qual é que vai ser a minha posição neste desafio? E há sempre algo que fica para trás, mas algo novo vem sempre em cada ciclo. Sim, de facto, é uma grande vantagem aqui destas ferramentas, como disse, também é, digamos, melhorar a nossa produtividade, não é? E claro que temos que mudar ensinar de uma maneira diferente várias coisas, mas sempre há conceitos e há coisas que as pessoas se não souberem, por exemplo, como que há tempo de ser o Bill Gates, eram poucos, e eram 3 profissões e uma ficou-me, que ele dizia que não aparecia, que era precisamente programador, quando muita gente diz que programador quer desaparecer, depois é preciso alguém que perceba do código, se for preciso ali compor alguma coisa. E portanto, aqui no BI também é esta ferramenta, como o Pedro disse, acho que as empresas não podem passar ao lado e vão ter que incorporar aqui no Business Intelligence. Pedro, muito obrigada. Ricardo, Completamente de acordo, muito obrigado. Obrigado a ambos por terem estado nesta partilha fantástica. Espero que tenham gostado desta partilha e que toda a gente aprecie este conteúdo que foi partilhado hoje nesta sessão muito bem curada e muito bem com muita informação recente e atual e que vai ainda trazer muito mais conteúdo para nós podermos partilhar em futuras sessões, que esperemos contar com o Pedro e com a professora Paula para nos ajudar também a transmitir e a difundir mais ainda este conhecimento. Obrigado a quem nos acompanha. Lá está, estes convidados, estes tópicos, nós tentamos curar sempre estas sessões para que
mais uma vez, abordemos sempre tópicos atuais, estas experiências, o conhecimento de Business Intelligence, de Big Data, da AI. Nós tentamos partilhar isto com a comunidade portuguesa, mas também com projetos internacionais, como é o caso do Pedro referiu. Obrigado por nos acompanharem nestas emissões em direto. Agradecer a toda a equipa da APBI que tornou este evento possível e a IP Wire que continua a assegurar o nosso serviço tecnológico de transmissão. E, por favor, acompanhem-nos, subscrevam as nossas emissões no canal da APBI do YouTube, nas várias redes sociais. Fiquem atentos aos nossos eventos, temos muita coisa planeada ainda para partilhar com todos. E, mais uma vez, obrigado a todos e continuação de uma boa tarde. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigada, Pedro. Igualmente. Obrigada. Obrigado. Obrigado.